esta primeira videoaula do curso de Economia de Recursos Florestais. Estas videoaulas apresentam material complementar e servem de apoio às aulas presenciais desenvolvidas durante o curso. Muito bem, comecemos pela etimologia da palavra economia. Prefixo e sufixo derivados do grego. Eco vem de oikos, que significa casa, e nomia vem de nomos, que significa norma ou lei. Portanto, trata-se da atividade que estuda a forma como nos organizamos para viver. E por que essa preocupação com a forma como temos que nos organizar para sobreviver? Porque dependemos de fatores, de recursos que são escassos, e essa dependência nos preocupa. Temos que ver como vamos nos organizar para que possamos viver atendendo a um conjunto de necessidades. Como ciência social que estuda então o indivíduo e a sociedade frente à escassez, a economia se preocupa com a forma em como produzimos bens e serviços e a forma como os distribuímos entre as diversas pessoas que constituem um grupo social, visando a satisfação de necessidades humanas. E se temos necessidades que precisam ser atendidas e existem restrições ao atendimento dessas necessidades porque os recursos são escassos, desse problema deriva a necessidade de termos que fazer escolhas. E a economia, portanto, é uma ciência que estuda o processo individual ou coletivo de fazer escolhas. O que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir são atividades, são perguntas essenciais da economia. Quando comparado a outras ciências sociais, é uma abstração que analisa aspectos específicos da necessidade individual e coletiva de sobreviver, prosperar e produzir, trazer o bem-estar individual e coletivo. Muitas vezes essa ciência, esse estudo é influenciado por posturas ético-religiosas, num contexto às vezes de organização política e fruto de relacionamentos sociais e de uma ordem jurídica muito específicas, sob a influência de padrões tecnológicos e em condições de limitações ambientais também particulares para um determinado grupo ou comunidade, e influenciado também fortemente pela história e formação cultural da comunidade ou do conjunto de indivíduos que constitui essa sociedade. A ciência econômica procura, então, delimitar um sistema que é fruto dessas relações e da forma como a sociedade se organiza para enfrentar a escassez e atender às suas necessidades. Esse sistema é constituído por um conjunto de atividades de produção que procuram atender às necessidades usando os recursos escassos, e esses recursos escassos são agrupados pela ciência econômica em três grandes blocos. O bloco do trabalho, fruto da atividade humana, o bloco das reservas naturais, ou conjunto de fatores de produção disponíveis na natureza, e um conjunto de recursos instrumentais que permitem a transformação, a produtividade humana e a produtividade dos fatores e de recursos naturais ser maior ou menor. A esse conjunto chamamos de capital. A forma como se realiza a produção vem evoluindo com o progresso, com a evolução, com o desenvolvimento da humanidade. Existem limitações a esse processo e elas decorrem do fato de que os recursos são limitados e o fluxo de uso ou a intensidade de uso desses fatores deve ser feito de forma equilibrada. Se destruirmos as reservas naturais, se o crescimento populacional não for controlado e se a utilização desses recursos não for adequada, nós iremos comprometer a própria base da produção e, consequentemente, então, a sobrevivência da humanidade. Como ciência social, o pensamento econômico evolui e duas correntes hoje se contrapõem. Uma corrente que ainda representa o pensamento econômico convencional dos economistas de formação neoclássica e a corrente formada pelos economistas que, em geral, também têm uma formação neoclássica,
mas que questionam e fazem uma crítica a alguns dos princípios desse pensamento mais convencional. Parte dessa crítica se concentra no aspecto da dependência de uma estrutura de mercado que promove o crescimento e em situações em que as escolhas são feitas de forma democrática, levariam a crença de que é o mercado o melhor instrumento de expressão dos desejos e das necessidades, de que seria esse sistema o melhor para alocar os recursos e que seria também esse sistema o único que de forma mais justa promove a distribuição e que de uma forma automática e sustentável mantém a macroeconomia ajustada aos limites da biosfera. Essas questões ou essas crenças são questionadas pela corrente de pensamento econômico-ecológica. São grandes temas econômicos, portanto, a escassez, como já vimos, e decorrentes da preocupação com a forma como a sociedade vai se organizar para enfrentar a escassez, outros grandes temas surgem, como a forma e o emprego dos fatores de produção, como se dá o emprego tanto do trabalho como dos fatores outros fatores de produção, disponibilização desses outros fatores, tecnologia, trabalho e capital natural. Como ocorrem os processos de produção, quais e como agem os agentes participantes desses processos, como se dão as trocas, como surge a percepção de valor, na relação de trocas, como se dá a capacidade de compra da moeda que representa que permite essas transações, como se formam os preços, qual a dinâmica de dos mercados que são responsáveis pela formação desses preços, como se dá a concorrência dentro desses mercados, como ocorre a remuneração dos agentes participantes nesses mercados, que grandes agregados de indústria surgem, que grandes agregados de participantes no processo de produção começam a se constituir, como ocorrem as transações entre esses agentes e grandes agregados e entre os agregados, os constituintes, os elementos constituintes de uma agregação. Outros grandes temas como o crescimento e o equilíbrio desse crescimento no uso dos fatores e a organização necessária para que esse crescimento ocorra são temas derivados do principal assunto da economia, que é a escassez. Se as necessidades são ilimitáveis e os fatores de produção são escassos, surge a necessidade de ter que escolher entre diferentes produtos. Portanto, a produção num nível superior de um produto, ou produzir mais de um produto, significa ter que disponibilizar ou produzir menos outros produtos. Essa composição de diferentes níveis de produção forma as fronteiras de produção, ou curvas de possibilidade de produção, e a expansão dessas fronteiras ou curvas é um processo estudado pelos economistas, que ao lidar com esse problema registram a existência de certas leis, como a lei dos rendimentos decrescentes e a dos custos de oportunidade crescentes. Vamos fazer uma pausa para um teste de assimilação.